E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente chegou num grande momento aqui da matéria de termodinâmica, tá? Modelo mecânico para o gás ideal. Lembrando, são vocês que estão determinando os vídeos que estão sendo gravados, tá? A priori eu gravaria vídeos só de questões, mas vocês foram pedindo aí e a gente foi gravando outros vídeos posteriormente e mudando a sequência da playlist. Então, o like, o compartilhamento e etc. vão direcionando o que a gente deve fazer de acordo com o desejo de vocês, ok? Bom, vamos considerar um gás ideal dentro de um recipiente aqui desenhado, tá? Eu queria que vocês observassem, se concentrassem em uma partícula desse gás ideal. Essa partícula está se movendo aqui, em determinado momento vai bater com a parede e vai voltar. A gente já discutiu isso num vídeo anterior. Essas colisões são consideradas colisões elásticas, tá? E eu queria que vocês se concentrassem, tá? Só na componente do eixo X da velocidade. Então, eu desenhei um vetor aqui assim, mas eu queria que vocês considerassem apenas o Vx, tá? A componente X da velocidade. Então, quando bater, já que a colisão é elástica, não tem perda de energia, o cara ele vai voltar com um Vx de mesmo valor para a esquerda, que é o que está desenhado aqui. Pessoas, eu discuti isso num vídeo anterior, tá? Fiz uma discussão sobre teorema do impulso. Então, se alguém voar aqui nesse momento, olha o vídeo, eu vou colocar inclusive na descrição. A variação do momento linear dessa partícula aqui, que tinha um Vx para a direita, bateu e voltou para a esquerda, com o mesmo valor de Vx, essa variação daria o quê? O momento linear é massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade antes de bater, indo para a direita, mais massa vezes velocidade depois que bater, voltando para a esquerda. Lembrando, o vídeo que eu falei explica por que aqui vai dar uma soma, tá? Então, calculando aí a variação do momento linear, daria 2mVx. Legal? Vamos dar uma pausa ali que agora eu já posso realmente começar. Então, eu vou calcular aqui o impulso que a partícula sofreu ao bater na parede. Impulso é a variação do momento linear. Impulso é força vezes tempo. Legal. Variação do momento linear, eu acabei de calcular ali. Está aqui ela. E aí vem um momento importante, pessoal. Se a gente for considerar o tempo de colisão de uma partícula dessas com a parede, é um tempo muito curto. Então, o que eu vou fazer? O meu objetivo aqui é calcular uma força média, essa barrinha aqui em cima significa isso, uma força média. Então, a gente vai utilizar um intervalo de tempo maior para buscar esse resultado, tá certo? Vamos calcular num intervalo de tempo da partícula bater nessa parede aqui da direita, chegar de alguma forma do outro lado e voltar até essa mesma parede, ok? Num deslocamento de ida e volta. Mais uma revisãozinha rápida, ó. Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Então, eu poderia inverter essas posições aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. O tempo é o deslocamento sobre a velocidade. Ok. Onde tinha tempo aqui, a gente coloca o deslocamento sobre a velocidade que a gente está utilizando, que é o Vx. Como eu estou usando a velocidade no eixo X, vou calcular o deslocamento no eixo X. Então, nesse trajeto de ir e voltar no eixo X, o cara se deslocou L para a esquerda e deslocou L voltando. Então, o deslocamento é 2L. Então, onde tinha tempo, olha aqui, ó, eu estou colocando o deslocamento sobre a velocidade. Ok. Percebam que esse 2 cancelou com esse 2, esse Vx passou multiplicando
Então ficou ao quadrado. A força média daria mvx ao quadrado sobre L. Pessoas, em termodinâmica, a gente não costuma trabalhar com força, né? Uma grandeza bastante comum aqui é pressão. Então eu vou, utilizando o conceito de pressão, pegar esse meu resultado aqui. Vamos lá. A pressão média, então, seria a força média dividida pela área. Força média, eu acabei de calcular, tá aqui ela, ó, mv ao quadrado sobre L. E só para deixar organizado, estava dividido pela área, então eu botei, ó, vezes 1 sobre A. Ok. Ao multiplicar a área pelo comprimento, eu tenho volume, né? Geometria espacial. Legal. Então, ficou aqui mv ao quadrado sobre o volume, que também é uma outra grandeza comum aqui em termodinâmica. Então, as coisas começam a ficar do jeitinho que a gente costuma trabalhar, né? Multiplicou aqui, ó, pressão vezes volume é igual a mvx ao quadrado. Lembrando, aqui eu estou trabalhando com uma única partícula do sistema. Claro que esse sistema tem mais partículas e percebam que o resultado começa a ficar ajeitado, porque quando eu vejo PV, eu já me lembro da Lei Geral dos Gases, né? Ideais, que é PV igual a nRT, ou seja, tá começando a ficar legal. Para poder evoluir, eu tenho que pensar em todas as partículas do sistema. Então, para todo o sistema, o que eu fiz? Eu peguei meu resultado ali, está aqui de azul, PV, mas fiz um somatório de maneira que eu tenha o resultado para todo o sistema. Pessoal, para ficar legal, o que eu fiz? Eu peguei o meu resultado aqui de cima e multipliquei e dividi pelo número de partículas do sistema, tá? Esse N, esse daqui, ó, é o número de partículas do sistema. E aí eu vou fazer a soma desse resultado para todas as partículas do sistema. Pessoal, quando eu pego a velocidade x ao quadrado de todas as partículas do sistema, somando, e divido pelo número de partículas, eu estou calculando a média, né? A média dessas velocidades. Então, eu vou tirar isso daqui, ó, e vou botar V barra. Meu resultado agora ficou PV igual ao número de partículas vezes a massa vezes a velocidade média delas no eixo x ao quadrado. Agora sim eu tenho um resultado levando em consideração todas as partículas do sistema. Pô, legal, eu preciso generalizar cada vez mais para chegar no resultado final. Turma, desde o início eu venho me concentrando na velocidade no eixo x. Mas, pô, se eu fizesse a mesma coisa para o eixo y ou para o eixo z, claro que eu teria resultados equivalentes. Não existe um eixo que seja privilegiado em relação aos outros. Então daria exatamente o mesmo resultado. Ou seja, se eu fosse trabalhar com a velocidade resultante, em vez de trabalhar só com o eixo x, só com o eixo y, só com o eixo z, se eu fosse calcular a resultante, pô, a resultante ao quadrado seria igual ao valor do Vx médio ao quadrado, mais o do y ao quadrado, mais o do z ao quadrado, né? Isso aqui é um cálculo comum aqui da física, né? Legal. Só que eu queria que vocês entendessem que esse valor vai dar igual a esse, vai dar igual a esse. Então, ao invés de trabalhar com x, y e z, eu vou substituir aqui pelo mesmo valor do Vx, o mesmo do Vx, então vai ficar aqui 3Vx ao quadrado. Pô, se eu tirar esse resultado, o Vx médio ao quadrado seria, olha só, passo 3 dividindo, a velocidade média resultante das partículas ao quadrado dividido por 3. Então, aonde tinha Vx ao quadrado aqui na minha conta, eu substituí, ó, pela resultante. Ou seja, eu saí de um caso particular, uma direção, e vou generalizando, né, para obter o resultado para o sistema como um todo. E aí, pessoal, outro momento muito importante que pede um ajuste é esse aqui, né? Pô, mv ao quadrado me lembra o quê? Energia cinética.
Então, eu vou dar uma trabalhada aqui, eu vou dar uma mexida de maneira que apareça energia cinética ali no meu resultado. Olha só a equação da energia cinética, né? mv ao quadrado sobre 2. Pô, se eu tiver um 2 ali no denominador, eu consigo escrever o resultado em função da energia cinética. O que eu fiz? Parecido com o que eu fiz aqui em cima. Multipliquei e dividi por 2, porque isso não altera o resultado, né? Então, só ajustando, ó, tá aqui o 2, organizei aqui, botei o número de partículas sobre 3 aqui, separadozinho, mv ao quadrado sobre 2, que eu posso substituir por energia cinética. Então, eu tenho um resultado aqui muito legal, que a pressão do gás vezes o volume do gás é igual a 2/3 do número de partículas vezes a energia cinética média delas. Eu já tinha chamado a atenção para isso, né? Pô, quando eu vi que surgiu o PV, claro que eu me lembrei da lei geral. Vou escrever ela aqui, ó. PV é igual a N, constante de Boltzmann, vezes a temperatura em Kelvin. Lembrando, a gente fez um vídeo explicando essa equação aqui. Onde tinha PV, eu coloquei esse resultado aqui, 2/3 de NK. Lembrando, não confunda esse K aqui de energia cinética com esse da constante de Boltzmann. Essa coisa meio horrível aqui é o meu K minúsculo, tá certo? Então, vamos lá, eu posso cortar o N aqui de um lado com o N do outro, passo 3 multiplicando, passo 2 dividindo, olha só que legal, a energia cinética média das partículas pode ser escrita como 3/2 constante de Boltzmann vezes temperatura. Percebam que aos pouquinhos a gente vai evoluindo nas ideias, né? Porque há pouco tempo, de maneira teórica, eu tinha dito, pô, temperatura, já existe um indício aqui, num vídeo anterior, que havia alguma relação entre temperatura e energia. E agora, matematicamente, eu cheguei lá. Numa relação entre temperatura e a energia cinética média das partículas do sistema. Então, quando você mede a temperatura de um gás com um termômetro, essa medida é uma grandeza relacionada à energia cinética média das partículas do sistema. Vou parar aqui agora e o meu próximo vídeo, focado nessa equação, a gente vai discutir graus de liberdade, ok? Se você gostou, deixa o seu like. Lembrando, vocês estão determinando os vídeos que serão gravados. A priori eu ia gravar só resolução de questões. Então deixa o seu like, compartilha, comenta e façam os pedidos de vocês, que aos pouquinhos a gente vai gravando. Beleza? See you later.